Vamos lá, né, turma? Continuar os nossos estudos. Vamos para a página 104. A busca por novas terras. Nas últimas décadas, outro movimento migratório ganhou importância. Migrantes, principalmente do sul do país, têm se dirigido para áreas do centro-oeste e da Amazônia, as chamadas fronteiras agrícolas. Então, continua, né, a questão de busca por terras, por melhores condições, né? E como nós estamos estudando a questão do campo, do plantio, né? Então houve esse movimento, né, migratório, né? Principalmente do sul do país, em direção à região centro-oeste, agora vindo do sul, subindo, né? Agora vai passando pela região centro-oeste até chegar à Amazônia, as chamadas fronteiras agrícolas. Estados como Tocantins, Mato Grosso, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá estão sendo povoados rapidamente e novas cidades têm sido criadas. Então, essa região era uma região pouco povoada, mas agora está ocorrendo o quê? Um grande povoamento, né? Pessoas chegando a essas regiões e aí vão surgindo outras cidades, novas cidades, né? Por conta desse movimento, né? Nesses estados, ainda é possível adquirir grandes lotes de terra e ocupá-las com criações de gado ou plantações. Na maioria das vezes, a vegetação de áreas da floresta amazônica e do cerrado é derrubada ou queimada para abrir espaço para novas fazendas e novas cidades. Então, vejam que é cerrado. Já ouviram falar na palavra cerrado? Então, nós temos aqui ao lado a explicação, né? Cerrado, vegetação típica do Planalto Central do Brasil. Então, é a vegetação que predomina na região central do Brasil. Chama-se cerrado, certo? Vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui uma imagem, ó, né? Desmatamento para abertura de pasto com floresta ao fundo, na área rural de Manacapuru, no estado do Amazonas. Então, aqui nós temos a vista abaixo, ó, de Palmas e do Palácio Araguaia, em 1991. Palmas foi fundada em 1989 para ser capital do estado do Tocantins, criado no ano anterior. Então, vejam, há uma criação de uma nova cidade, tá vendo? E Palmas é a capital do estado do Tocantins, que também é um estado novo, certo? Então, vejam novas cidades que vão sendo criadas, tá vendo? Vamos continuar. Os fluxos migratórios mais recentes, ocorridos nas últimas décadas, também fazem parte da nossa história. Então, o que é fluxo migratório? Migratório, vocês podem imaginar o que é, porque nós já estudamos muito sobre migrações, né? Do movimento migratório. Então, fluxo, ó, vem de movimento. Movimento de pessoas que migram para outras regiões e outros países. Então, esse movimento, né, que os migrantes fazem, esse movimento de sair de um estado para outro, de uma cidade para outra, esse chama fluxo, é o movimento. Então, nós temos aqui dois mapas, né? Então, nós temos Brasil, a migração entre 1970 e 1990, e nós temos esse outro mapa aqui, que é uma migração entre 1990 a 2010. Então, vejam, ó, nós temos aqui os principais movimentos saindo do Nordeste para o Norte e principalmente, ó, essa setinha mais grossinha, ó, para o Sudeste e Sul do país, certo? A partir de 1990 até 2010, nós ainda temos esse fluxo, tá vendo? Mas também há um fluxo agora grande também, ó, subindo, ó. Tá vendo essa outra setinha aqui? Então, do Sudeste também para a direção da região Nordeste. Nós temos aqui, ó, da região, desculpa, Sudeste
para a região norte, centro-oeste e norte, certo? Essa aqui é a região norte, certo? Então, já vão surgindo outros movimentos, né? Então, vocês têm aí, na página 105, que vocês irão responder essas questões, certo? Nós temos aqui a letra A. Anote o nome de 2 regiões de onde saíram mais pessoas entre 1970 e 1980. Então, vocês vão olhar esse mapa aqui e vão ver 2 regiões de onde saíram mais pessoas. Na letra B, anote o nome de 2 estados que receberam mais migrantes nesse período. Então, nesse mesmo período aqui, ó, de 1970 a 1980, vocês vão anotar o nome de 2 estados que receberam mais migrantes nesse período. Segunda questão. No segundo mapa, o que mostra a seta que sai de São Paulo e vai para o Nordeste? Discuta com os colegas e anote as suas conclusões. Então, vocês vão observar a setinha saindo de São Paulo para o Nordeste. Né? O que mostra? O que quer dizer esse movimento aí? De acordo com o que nós já estudamos, né? Na página 106, vamos lá continuar. Os nordestinos migraram principalmente para São Paulo e para a Amazônia. Muitos paranaenses foram para Rondônia e os paulistas e os mineiros ajudaram a colonizar o norte do Paraná. Então, os nordestinos, eles migravam principalmente, né, para São Paulo, para o Amazonas. E muitas pessoas que habitavam, né, que moravam no Paraná, foram para Rondônia, para a região norte, né? E os paulistas e mineiros ajudaram a colonizar o norte do estado do Paraná. Então, desceram mais para a região sul. Nisso vai ocorrendo o fluxo migratório, né? Nós começamos a observar o fluxo migratório em todas as direções do Brasil, do território brasileiro. Nos últimos anos, os brasileiros que apresentaram grandes deslocamentos foram os gaúchos, né, do Rio Grande do Sul. Eles estão em toda parte. Por outro lado, a migração nordestina para São Paulo diminuiu e até se movimenta no sentido inverso, isto é, de São Paulo para o Nordeste. Como eu mostrei agora há pouco, né, naquela seta, eu digo, agora observem, né, que de 1990 a 2010 agora uma setinha subindo, né, do Sudeste para a região Nordeste, São Paulo na região Sudeste, né? Então, vejam que agora está se fazendo o caminho contrário, o caminho inverso, né? Vamos ler esse textinho aqui. A família Manganelli deixou sua terra natal para escapar da seca. Essa história poderia remeter aos retirantes nordestinos, mas eles são gaúchos. Vejam, quando a gente fala assim, retirantes, né? A gente lembra logo, remete logo, né? A gente pensa logo nos nordestinos, ainda mais falando de seca, né? Mas não, são os gaúchos, tá vendo? Vieram para o Nordeste em busca de terra barata e de um regime de chuvas mais favorável à agricultura. Os Manganelli são protagonistas da migração para a região Nordeste de descendentes de europeus do Sul e Sudeste do Brasil. Então, veja, agora estão fazendo o caminho contrário, né? Agora os sulistas estão subindo na direção norte e nordeste do Brasil. Em cima de seus tratores, fizeram brotar na região uma nova fronteira agrícola, o Mapitoba, área entre partes dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Hoje, 10% da soja produzida no país sai dessas terras. A miscigenação, vocês sabem o que é miscigenação, é a mistura, né,
de raças, né? Mistura de pessoas. A miscigenação criou uma nova identidade na região. Surgiram os piúchos. Que é isso, piúchos, né? Mistura de piauiense com gaúcho. E maraúchos, de maranhense com gaúcho. As tradições se misturaram. Essas novas famílias tomam chimarrão e comem churrasco, mas também gostam de cuscuz e tapioca. Veja, né, que a tia até falou em algumas atividades anteriores, em alguns assuntos, né, essa questão da mistura de culturas, né, e isso se dá pela miscigenação, que é pela mistura, e por conta desses fluxos migratórios, né, por esse movimento migratório que acontece dentro do nosso país. Então, nós temos aqui, ó, produção de soja. Tá vendo? Colheita de soja em Formosa, no Rio Preto, estado da Bahia. Em 2017, na fronteira agrícola conhecida como Mapitoba, né? Então, virou agora um grande centro, né, de produção agrícola. Certo? Vamos lá. Página 107. Então, vocês vão responder a página 105 e a página 107 vocês irão responder apenas a questão 1. Essa aqui em dupla vocês não irão fazer, tá bom? Essa aqui vocês vão responder. Responda as questões a seguir de acordo com o que você leu no texto da página anterior. Brasileiros de quais estados fizeram grandes deslocamentos nos últimos anos? O que acontece hoje na região do Mapitoba? Então, vocês vão responder de acordo com o textinho que nós acabamos de ler, certo? E vamos seguir aqui agora para um assunto, ó, falando sobre Brasília, uma promessa de oportunidades. Quem sabe onde fica Brasília? Quem sabe quem é Brasília, né? Brasília, ela fica na região centro-oeste do país. Dentro do estado de Goiás existe o Distrito Federal, que é onde está localizada Brasília, que é a capital do nosso país, certo? Vamos ver um pouquinho agora sobre Brasília. Ao longo do século XX, milhares de pessoas migraram para a região centro-oeste do Brasil. Um dos motivos dessa grande migração para o Brasil central foi a fundação de Brasília, uma cidade planejada, inaugurada em 1960 e construída para ser a capital do país. Então, Brasília não existia. Ela foi planejada, ela foi construída para ser a capital do Brasil, que nessa época era Rio de Janeiro, certo? A capital do Brasil ficava localizada na cidade do Rio de Janeiro. A região atraiu um grande número de operários da construção civil, principalmente nordestinos, que eram chamados candangos. Então, esses nordestinos que chegaram a Brasília para ajudar na construção ficaram conhecidos como candangos. Depois chegaram os funcionários do governo, suas famílias e comerciantes. Eles vinham em grande parte do Rio de Janeiro, a antiga capital brasileira, como a tia falou agora há pouquinho, né? Logo após a inauguração de Brasília, o governo brasileiro abriu estradas e incentivou a compra de terras na região. Coberta pela vegetação do cerrado, essa área foi rapidamente ocupada pela agricultura e pela pecuária. Para que isso acontecesse, muitas terras indígenas foram tomadas e ocupadas. Então, veja, existe a parte positiva e a parte negativa também, né? Então, nós temos aqui, ó, vista da construção do edifício do Congresso Nacional em Brasília, Distrito Federal, em 1959. Então, foi quando começou, tá vendo a construção, né? Isso aqui é o Congresso Nacional, que nós vemos hoje nos jornais, né, na internet. Essa imagem aqui do Congresso Nacional, certo? Então, isso aí foi na época da construção. Na página 108, vocês irão responder aqui, ó. Essa questão pede para que seja no caderno, tá? As duas
Vocês vão responder no caderno, tá? Essa aqui do diálogo e essa daqui também, vocês vão responder tudo no caderno. Para saber mais sobre a capital do Brasil, faça uma pesquisa. Procure em livros, almanacs, enciclopédias ou sites resposta para essas perguntas. Quais são os estados que compõem a região centro-oeste? Para responder, consulte um mapa político do Brasil em um atlas e anote as siglas dos estados. Vocês podem encontrar tranquilamente na internet também, tá bom? Coloquem lá, estados que formam a região centro-oeste, vocês vão encontrar. E tem que colocar o nome dos estados, né? Com a sigla. As siglas são aquelas duas letrinhas, tá bom? Por exemplo, Bahia, qual é a sigla de Bahia? BA. Sigla sempre com as duas letras maiúsculas, tá bom? Onde se localiza Brasília? Vocês vão responder aqui. Segunda questão. Qual é a região original que foi e continua sendo destruída para a ocupação da região central do Brasil? Então, qual é o nome da vegetação? Já falou até aí acima, né? Nesse textinho aí acima, vem falando sobre a vegetação dessa região. Após a inauguração de Brasília, muitos dos operários que haviam migrado para construir a capital decidiram ficar. Porém, a maioria deles não podiam comprar ou alugar imóveis nos edifícios que haviam construído. Injusto isso, né? Ajuda a construir, mas eles não tinham condições de comprar uma casa, um apartamento, né? Onde eles ajudaram a construir. Assim, os imigrantes continuaram morando nas casas e nos alojamentos temporários onde viveram durante a construção da capital. Conforme mais gente foi chegando para morar ali, formaram-se centros urbanos conhecidos como cidades satélites. Por que cidades satélites? O satélite ele não fica girando em torno do planeta. Então, vamos dizer que Brasília era o planeta, era a região, a parte central, era o principal, e haviam cidadezinhas menores que foram sendo criadas por esses moradores por esses trabalhadores que já estavam lá, e outras pessoas, até mesmo os parentes deles, foram chegando e foi crescendo a população e foram criando cidades em torno de Brasília, como se fossem satélites girando em volta, certo? Hoje, todo o Distrito Federal está dividido em regiões administrativas. Nós estamos aqui, ó. As antigas cidades satélites não foram planejadas e ficaram distantes do plano piloto de Brasília, quer dizer, da parte onde foi projetada. As cidades ficaram longe, né? Porque como elas não foram projetadas, elas foram crescendo de forma desordenada, né? De forma desorganizada. Então, do plano piloto de Brasília, onde se concentravam os empregos e serviços. Muitas delas não oferecem a seus habitantes as mesmas condições de saúde, educação, meios de transporte, lazer e outros serviços públicos que a área planejada da capital oferece. Então, não tem as mesmas condições que são encontradas no plano piloto, né? Na cidade mesmo de Brasília, né? No entanto, hoje em dia, há também regiões administrativas com boa infraestrutura e indústrias. Então, foi crescendo e com o passar do tempo, essas questões foram sendo melhoradas, né? Aos pouquinhos, não muito, mas foi sendo melhorada. Então, vejam aqui, nós temos aí duas imagens, observem as imagens abaixo e discutam as questões com os colegas. Mas nesse caso, né, vocês já sabem, não tem como discutir com o coleguinha por enquanto, né? Então, nós temos aqui uma área das superquadras residenciais dos bairros nobres de Brasília. Então, isso aqui tudo foi planejado, né? Na construção de Brasília, né? Tudo planejado, tudo pensado. E essa aqui é uma vista do bairro em Riacho Fundo, região administrativa. Aquelas regiões que a tia citou aqui, ó, que não foram planejadas, ó. Vejam que está tudo organizadinho, alinhadinho. Aqui já não tem tanta organização quanto aqui, né? Então, vocês irão responder aqui, ó. Qual imagem representa o plano piloto de Brasília? Essa imagem aqui, a imagem... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A imagem 1 ou a imagem 2, né? Qual imagem representa outra
Região administrativa. Ó, a imagem 1 e a imagem 2, né? Quais são as diferenças que podem ser vistas entre as imagens? Quais são as diferenças? O que tem de diferente nessas imagens? Né? A tia já citou até alguma coisinha aqui, né? Logo quando eu comecei a explicar a questão, eu já comecei a falar um pouquinho. Então, aproveitem esse gancho, né, da minha resposta aqui, da minha explicação, desculpa, não foi nem a resposta, né? E aí vocês já vão elaborar a resposta, certo? Com base nas informações que você conseguiu na atividade anterior, escreva uma legenda alternativa para cada imagem. Então, vocês vão agora colocar uma legenda para essa imagem. Vocês coloquem lá, imagem 1. Aí, coloca uma legenda para essa e agora uma outra legenda para essa imagem, para a imagem de número 2, certo? A tia deixou hoje como sugestão de atividade um vídeo que mostra a construção de Brasília numa animação em 3D, certo? Muito interessante esse vídeo que eu deixei hoje para vocês. Então, gente, façam atividade, tá bom? Prestem atenção, se tiver dúvida, volta pro textinho, leia novamente, ou então volta o vídeo, né, para ouvir o que a tia está falando novamente. Respondam com atenção, com capricho, que na próxima aula iremos corrigir, tá bom? Fiquem todos bem, um grande beijo da tia Pri. Até a próxima aula.